Processo Civil, que diz que na contagem dos prazos eu vou ter só os dias úteis, né? Então vai sair no novo Código de Processo Civil a inclusão do sábado, domingo e feriado, tá? Suspende-se o curso dos prazos processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, tá? Isso aqui é uma proposta para que o recesso seja de 20 de janeiro a 20 de dezembro a 20 de janeiro. Nós vimos que nesse ano será do dia 18 ao dia 7, né? Eu vou pulando um pouco para você ter uma ideia e você, aluno, vai lá no código e dá uma lida nos dispositivos do novo Código de Processo Civil. Então vamos ver o que interessa. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte, nós já falamos sobre isso. Na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses, também já falamos sobre isso. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual. Isso aí é a preclusão. Decorrido o prazo, se ele não for exercido, eu vou extinguir o direito dele de praticar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Se você conseguir provar que você não praticou aquele ato processual por justa causa, aí nós vamos ter, então, o perdão judicial, no sentido que você vai poder praticar aquele ato processual. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados incluindo o dia do começo e excluindo o dia do vencimento. Nós explicamos lá, como nós falamos no nosso calendário, você exclui o dia do início e aplica-se o dia do fim. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Então o juiz diz, ó, Ministério Público, o senhor quer renunciar ao prazo recursal? Faz. Um dispositivo interessante. O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e as sentenças no prazo de 30 dias. Significa dizer que, em tese, se o juiz não profere a tua sentença em 30 dias, tu podes pedir para que ele a profira ou então entrar com uma correção parcial em relação à prolação dessa sentença. Vamos lá. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Aí ele tem que justificar porque que ele excedeu o prazo. Incumbirá o serventuário remeter os autos concluídos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias. 229 nós já vimos quando nós falamos na aula de litisconsorte, né? Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritório, de advocacia distintos, terão prazo contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento. Nós já falamos isso quando nós falamos de litisconsórcio, né? Vamos lá, continuando aqui. O prazo para a parte, procurador, advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação, da notificação. Então aqui vocês estão vendo que o código está falando da palavra notificação. Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo, a data da juntada dos autos do aviso do recebimento, quando a citação for pelo correio, da data da juntada dos autos do mandado cumprido, quando for por oficial de justiça. E aí vocês dão uma olhadinha, né? Bom, vamos falar aqui da comunicação dos atos processuais. Citação. Citação é ato pelo qual são convocados o réu, o executado, o interessado para integrar a relação processual. Tá? A citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui imóvel o devedor, ressalvado o disposto no artigo da lei. Tá? Muito bem? Vamos dar uma olhadinha aqui mais o que a gente pode ver aqui. Claro, nessa aula aqui,
eu não posso querer, e até se tornaria enfadonho, ler todo o novo Código de Processo Civil. Nós pegamos aqui alguns dispositivos que eu recomendo que você, na sua casa, com calma, esqueça o namorado, esqueça a novela, pegue o código e leia. Então você vai pegar lá as cartas, ó, são requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória, indicação do juiz de origem, cumprimento do ato, inteiro teor da petição, menção do ato processual, o encerramento e assinatura do juiz. Em todas as cartas, o juiz fixará prazo para o cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Claro que se é uma carta rogatória, eu vou dar um prazo maior. Aqui temos das intimações, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. E aqui nós temos um pouquinho de nulidades, olha, é pequeno nulidade. Nulidade, 276 do novo Código de Processo Civil. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Só mostrando para vocês que tudo que nós estamos mostrando aqui, na letra da lei, está na nossa apostila. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Qual é esse princípio? Princípio da instrumentalidade das formas. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sobre pena de preclusão. Qual é a nulidade que eu estou falando aqui? Nulidade relativa. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deve intervir. E a intimação do Ministério Público é pessoal. Atenção, hein? Já caiu na prova. Aí tem distribuição, registro, valor da causa nós já falamos. E eu pediria então para que você desse uma olhadinha no seu Código de Processo Civil para que você tirasse alguma dúvida sobre essa matéria, que é uma matéria muito importante, que são os atos processuais. Agora sim, pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma pergunta?